Meus cupincha, beleza? Eu sou o Pepe e hoje vou trazer para você aqui no GOAT grandes jogadores, hein? Só jogadores bons e craques que foram ídolos irrivais, tá? 10 grandes jogadores que foram ídolos irrivais. Vamos começar o nosso vídeo aqui, o nosso primeiro grande craque, um dos maiores para mim, o maior que eu vi jogar junto com o Ronaldo, que foi Romário. O Romário foi ídolo da torcida do Flamengo e da torcida do Vasco, que o Vasco foi o time que revelou o Romário para o futebol, né? O Romário teve 4 passagens pelo Vascão e 2 pelo Flamengo. No Flamengo ele fez aí 280 jogos e marcou 204 gols, e ele hoje ainda é o 5º maior artilheiro da história do Flamengo. Então é um cara que é muito ídolo por lá, né? Teve aquela vez que ele saiu do Barcelona, voltou pro Flamengo, sendo o melhor jogador do mundo depois de ganhar o prêmio de melhor do mundo. Hoje em dia nunca que isso ia acontecer, né? No Flamengo ele ganhou alguns títulos, a Mercosul foi o mais importante deles, né? E mais uns carioquinha ali. O Vasco também, ele ganhou o Mercosul e também ganhou um brasileiro. No Vasco ele fez aí 402 jogos e marcou 313 gols, também é um dos maiores ídolos da história do Vascão, tem até estátua dele lá em São Januário, sensacional. Inclusive o gol 1000 ele marcou lá contra o Sport pelo Brasileirão de 2007, e o Romário a gente sabe, né, levou o tetra do Brasil nas costas em 94. O cara em 2005 ele tinha 39 anos e foi o artilheiro do Brasileirão aí com 22 gols com 39 anos, para você ver como o Romário era sensacional. E também em 2006, né, ele já tinha 40 anos, aquela temporada o velhinho marcou 41 gols. Daí você vê os caras de hoje os caras peida para fazer 15 gols no Brasileirão. O cara velho, você vê como o cara é diferenciado, assim como o Ronaldo foi quando jogou o gordão no Cortinas, você via como o cara era diferenciado. Outro grande jogador também, outro tetracampeão mundial, um dos maiores aí colegas, hoje não, né, que brigaram por causa de política, porque são idiotas, Bebeto. Bebeto também, assim como Romário, ídolo de Flamengo e ídolo de Vasco. O Bebeto começou no Vitória e depois foi para onde? Foi pro Mengão. Ele teve 2 passagens pelo Flamengo, de 83 a 89, nessa daí ele marcou 200. Ele jogou, né, 285 jogos e marcou 144 gols. Depois disso, em 89 mesmo, ele foi pro Vasco, o maior rival, né? Difícil você sair um cara bom desse naipe e já ir direto pro rival. Ele foi pro Vasco em 89, ficou até 92. Nesse período no Vasco, ele fez 115 jogos, marcou 59 gols. Daí ele foi pro La Coruña, ficou 4 aninhos lá. Em 96, ele voltou pro Flamengo e ficou pouco tempo, tá? Alguns meses só. Daí ele fez só 21 jogos e marcou 17 gols. Você viu que a média era espetacular. E aí, lá pra frente, depois que ele andou, voltou em 2001 pro Vasco, já em final de carreira, só pra encerrar mesmo, fez 8 joguinhos e marcou 2 gols pelo Vascão. Os títulos que Bebeto ganhou pelo Flamengo, ele ganhou o Campeonato Brasileiro de 83 e o Carioca de 86, mais outros títulos ali, os títulos menores que hoje em dia nem contam muito, né? Já no Vasco, ele ganhou o Brasileiro de 1989, Bebetinho, até os dois mesmo diziam, né, que foram os melhores parceiros, mas depois que brigaram por causa de política, os dois não se bicam mais, falam que não é mais os melhores parceiros. Outro grande craque aqui, agora não é brasileiro, tá? É um italiano, esse aqui jogava de terno, um volantão, um meio campo sensacional, Andrea Pirlo, né? Ídolo de Milan e ídolo de Juventus. No Milan, o Pirlo foi um dos principais jogadores daquele Milan, onde ele atuou aí por 10 anos, ele jogou ali de 2001 a 2011, e no Milan ele marcou 49 gols em 401 partidas, é chão, hein, meu irmão? E aí na Juventus, de 2011 a 2015, ele marcou 19 gols em 164 jogos, pela velha senhora. E no Milan ele ganhou a Série A 2 vezes, né, que é o campeonato italiano, ganhou a Champions League também 2 vezes pelo Milan, Copas Europeias, a Supercopa Europeia, né, que disputa ali o campeão da Champions com a Liga Europa, ganhou as 2 que participou pelo Milan, também ganhou o Mundial de Clubes de 2007. Já nas Juventus, ele engatilhou aí, simplesmente enfileirou 4 italianos em seguida, também ganhou a Supercopa da Itália 2 vezes, 2012 e 2013, e outra Copa da Itália em 2014 e 2015. O Pirlo é um dos melhores jogadores também que comandava meio campos ali que eu vi
desde que eu nasci, desde que eu acompanho futebol, o Pirlo era um cara elegante, assim como tinha o Zidane e tal. O Pirlo era um cara, é outro estilo, mas sensacional. Os lançamentos, as batidas de falta, a visão de jogo, o Pirlo era sensacional. Outro brasileiro aqui, tá? Agora, esse aqui foi ídolo de São Paulo e de Cortinas, né? O Luizão, o centroavante, que ele jogou no Santos, também jogou no Palmeiras, mas no São Paulo e no Corinthians, ele é considerado ídolo. Pra mim também foi um dos melhores centroavantes que eu vi jogar no Corinthians. Eu adorava o Luizão. Na estreia dele pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro, ele jogou contra o Gama, meteu 4 gols. O cara já é o cartão de visita do cara, marcando 4 gols no primeiro jogo. Você fica, tipo, muito empolgado. O cara era muito bom, fazia gol pra caramba, jogou no Palmeiras, era muito bom. Eu adorava o Luizão no Corinthians. O Luizão no Corinthians ganhou o Paulista de 99, o de 2001, o Brasileirão de 99, o Mundial da FIFA de 2000, que vocês não consideram, mas aí é o problema de vocês. No Corinthians, né, o Luizão jogou de 99 a 2002, ele fez 109 jogos e marcou 76 gols. E aí ele vazou, jogou no Botafogo lá pra frente, e aí em 2005 ele tava no Botafogo, se machucou feio, e aí o que ele fez? Rescindiu amigavelmente com o Botafogo, ficou um ano parado, foi treinar no Refis, que o São Paulo tinha aquele Refis do São Paulo, que servia pra pegar muito jogador. O Adriano, lembra? Veio treinar no São Paulo, ficou no Refis, depois fez contrato com o time do São Paulo, e foi assim também com o Luizão em 2005. Ele jogou muito pouco pelo São Paulo, tá? Pra ser considerado ídolo, né? 28 jogos e marcou 11 gols, mas ele foi muito importante na campanha da Libertadores de 2005. Ele também foi campeão paulista de 2005, e o torcedor são paulino adora o Luizão, porque ele foi importante naquele momento, um momento muito especial da história do São Paulo. Pô, Libertadores, show. Esse jogador é bem mais das antigas, tá? Mário Sérgio foi aí, não é o Mauro César, tá? É o Mauro Sérgio, é aquele meio campista, classudo, pá, carequinha, barbinha, né? Acho que ele faleceu até no acidente da Chape, infelizmente. Ele era jornalista ali, ele fazia parte da bancada do Fox Sport Rádio com o Benja, tal, com o Mano. Era bem legal o Mário Sérgio, só que aí ele foi acompanhar a Chape e infelizmente faleceu. O Mário Sérgio foi ídolo do Internacional e do Grêmio. Ele também era um meio campista classudo, mano, tá? Ele começou no Flamengo, mas no Internacional ele venceu aí um Campeonato Brasileiro de 79, o Campeonato Gaúcho de 81 e 84, outros torneios aí menores pelo Inter, e no Grêmio ele ganhou aí a Copa Intercontinental de 83, daí ele voltou logo em seguida, depois de ganhar o título com o Grêmio, ele até conta essa história, que ele saiu do Grêmio, foi pro Inter, né, e aí ele falou, pô, me fizeram os jogos ali entre Inter e Grêmio, e aí eles iam receber a faixa, os jogadores do Grêmio, só que Mário Sérgio estava no Inter, falou, pô, vão me vaiar, porque ele recebeu a faixa de campeão mundial intercontinental do Grêmio com a camisa do Inter, mano. Você imagina, hoje em dia, duvido que isso aconteceria. E aí, as duas torcidas aplaudiram o Mário Sérgio e ficou tudo bem, mas eu não acredito que hoje aconteceria isso, não. E aí ele ficou lá no Inter, só em 84, e encerrou sua carreira depois, ídolo nos 2 maiores clubes do Rio Grande do Sul. Outro aqui, hein? Ídolo agora de Cortinas e Santos, o Ricardinho Meia. Poderia ter sido de São Paulo? Poderia também, mas ele saiu queimado de lá, né? Lembra que ele chegou lá ganhando muito mais que os outros? Era o trezentinho, que ele ganhava 300 mil reais, que hoje já é um baita salário. Você imagina lá para 2002, era um dinheiro enorme, né? O Ricardinho, um dos melhores também meias, junto com o Marcelinho, eu vi vestindo a camisa do Corinthians. No Corinthians, o Ricardinho ganhou aí o Campeonato Brasileiro de 98 e 99, 2 paulistas, o Mundial de Clubes da FIFA de 2000, o Rio-São Paulo e uma Copa do Brasil em 2002. No Santos, ele venceu o Campeonato Brasileiro, mas ele foi muito importante, foi só o brasileiro, mas foi muito importante nessa conquista. Ele batia falta, fazia gol pra caramba, era sensacional. Ele teve 2 passagens pelo Corinthians e uma no Santos. A primeira dele no Corinthians, ele começou no Paraná, depois passou pelo Bordeaux, veio pro Corinthians, jogou de 98 a 2002, nessa primeira passagem aí ele fez 254 jogos e marcou 63 gols. No Santos, ele ficou de 2004 a 2006, marcando aí 28 gols em 86 jogos, e aí mais pra frente ele veio pro Cortinas de novo em 2006, né? Aí ele fez poucos jogos, 23 jogos, e marcou 3 gols, depois ele rodou e parou, jogou no Bahia, acho que jogou no Atlético Mineiro também, e aí Ricardinho parou e hoje é um dos bons comentaristas aí que temos na TV. Mais uma vez aqui, Zidanilo agora, hein? Agora sim,
ídolo de Cortinas e de São Paulo. Porque o Zidanilo jogava muito ali, veio aquela leva do Goiás, o São Paulo pegava todo mundo que se destacava no Goiás e deu muito certo. Zidanilo no São Paulo ganhou aí a Copa Libertadores de 2005, o Mundial da FIFA em 2005 também, o Brasileiro de 2006, 2007, Paulista de 2005 e olha, o cara era sensacional. E aí ele viajou, foi pro Japão e aí o Corinthians trouxe ele de volta depois. O Corinthians, ele foi muito mais ídolo, acho que no Corinthians que no São Paulo, mas foram ídolos nos dois. O Zidanilo também ganhou a Libertadores pelo Corinthians em 2012, ganhou o Mundial em 2012, Recopa Sul-Americana, brasileiro aí, foi tricampeão brasileiro pelo Corinthians, 2011, 2015, 2017, e também ganhou 3 paulistas pelo Corinthians. No São Paulo, o Zidanilo fez 194 jogos e marcou 37 gols. No Cortinas, 359 jogos e marcou um golzinho a menos, hein? Foi menos goleador do que ele foi no São Paulo. 36 gols. Zidanilo era aquele cara que não era pica das galáxias, mas ele nunca jogava mal, era o cara linear, todo jogo ele jogava bem, era espetacular. Foi muito importante também na final da Libertadores do Corinthians, dando passe pro Sheik. Esse cara era magnífico. Esse aqui é das antigas, tá? Um brasileiro que foi ídolo e rivais, não do Brasil, não da Argentina, não da América do Sul. Ele foi ídolo simplesmente do Real Madrid e do Barcelona, mais do Barcelona do que do Real Madrid. O Barcelona lá na década de 50 queria renovar seu elenco e procurou ali um centroavante sul-americano, né? E era barato. Veio aqui o Evaristo de Macedo dando sopa, levaram o menino pra lá, pro Barça. No Barça ele jogou de 1957 a 1962 e com a camisa do clube catalão, o Evaristo aí venceu 2 La Liga, uma Copa do Rei, 2 Liga Europa, que chamava antigamente Taça das Freiras, eu não sabia dessa aqui, eu fiz na pesquisa aqui. Ele marcou pelo Barcelona 178 gols em 226 jogos. A média é espetacular, tá? Ele foi um dos maiores goleadores brasileiros da história do Barcelona. Acho que ele foi ultrapassado depois só pelo Rivaldo, se eu não estou enganado. Tem que ver depois, tá? E também ele trocou o Barcelona pelo Real Madrid. O Real Madrid cresceu o olho, né? O Barcelona não quis renovar com ele. E quando ele foi pro Real Madrid, ele se transformou aí no 4º brasileiro a vestir a camisa do Real Madrid. Eram muito poucos naquela época. Depois do Fernando Giudicelli, do Didi e do Canário. No Real Madrid ele jogou de 1962 a 1965. Mas eu pesquisei, eu não entendi por que no Real Madrid ele jogou tão pouco. Em jogos oficiais, os números aqui dele foram apenas 19 jogos no Real Madrid e 6 gols. E eu procurei no site do Real Madrid e realmente tem lá grandes ídolos do Real Madrid. Então ele fez alguma coisa importante. Não é possível que ele só fez 19 jogos, né? E com a camisa deles ali, do Real Madrid, ele foi bicampeão espanhol de 63 e 64. Evaristo de Macedo, vocês lembram que ele é um técnico muito famoso aí, das antigas, né? Que já parou, tá velhinho e tal, mas foi ídolo e jogava demais aí pelos 2 grandes clubes espanhóis do mundo. Agora um alemão, tá? Um alemão que é daquela leva que joga no Borussia, jogava demais no Borussia e depois o Bayern vinha, levava. Mats Hummels foi ídolo tanto no Borussia Dortmund, né? Quanto no Bayern de Munique, onde roubaram ele. Depois ele volta pro Bayern, né? Pro Borussia, né? Ele foi um dos grandes jogadores aí da seleção alemã, foi campeão do mundo e tal. Ele atuou por 8 anos no Borussia. E no Borussia, o nosso Mats Hummels aí ganhou campeonato alemão 2 vezes, em 2011 e 2012. Ganhou uma Copa da Alemanha também, 2, né? Em 2011 e 2012. E agora, 2020 e 2021, depois que ele sai, retorna pro Borussia. E uma Supercopa da Alemanha, 2, né? Em 2008 e 2013. Já no Bayern de Munique, ele ganhou a Bundesliga em 16-17, 17-18 e 18-19. E uma Copa da Alemanha em 18-19. E também 3 Copas da Alemanha em 2016, 2017, 2018. E também foi campeão da Copa do Mundo com a Alemanha em 2014 aqui no Brasil. O Hummels era um baita de um zagueiro. E também era aquela leva que o Borussia jogava pro mundo e o Bayern vinha e roubava. Tipo Lewandowski, apenas Marcinho 11, o Marco Reus, que não sucumbiu ao Bayern de Munique. Jogador também aqui, ó, outro, tá? Rivais aqui do Sul, acho que é a maior rivalidade do Brasil, eu acredito que seja Grêmio e Inter, porque os caras se odeiam, né? Os caras não tem, até lá tem a Coca-Cola azul. Isso aí é lenda? Ou é verdade, tem a Coca-Cola azul lá no Sul? Conta pra mim nos comentários aqui, tá? É o Tinga, que ele foi ídolo tanto do Grêmio
quanto do Internacional. No Grêmio ele atuou de 97 a 2003, ele fez aí pelo Grêmio 201 jogos e marcou 18 gols. Já no Internacional, de 2005 a 2006, né? Depois ele saiu, foi pro Borussia, ficou 4 anos e retornou pro Internacional, de 2010 a 2012. Daí ele marcou aí 6 gols em 75 partidas. O Tinga era um bom volante, não acho que era extraordinário, mas era um cara muito bom, acho que chegou a vestir camisa de seleção brasileira e tal. O Tinga era um jogador muito bom, ok, mas não era craque, mas conseguiu ser ídolo das duas maiores torcidas que se odeiam no Brasil. E nos poucos aí conseguimos outro, tá? Mauro Galvão também foi ídolo em Internacional, Grêmio, e além desses, ele foi também ídolo em Botafogo e Vasco. Também são rivais, né? Então esse cara que bateu os recordes. O Mauro Galvão jogou de 79 a 86 no Inter, de 96 a 97 no Grêmio, de 87 a 90 no Botafogo, de 97 a 2001 no Vasco, e aí em 2001, 2002 ele encerrou sua carreira retornando para o Grêmio. Ele venceu alguns títulos aqui pelo Internacional, ele ganhou o Brasileiro de 79, alguns gaúchos, né? Ele ganhou de 81, 82, 83, 84, tetracampeão gaúcho pelo Internacional, e no Grêmio ele ganhou o Brasileiro de 96, a Copa do Brasil de 97 e 2001 e o Campeonato Gaúcho de 2001, naquele retorno dele já muito mais velho. No Botafogo, ele foi campeão carioca de 89 e 90 e ganhou uma Taça Rio de 89. O Vasco foi o time que ele mais enfileirou títulos, ele ganhou Copa Libertadores, ganhou a Mercosul de 2000, Brasileiro de 97 e 2000, o Rio São Paulo de 99, Carioca, a Taça Guanabara nem conta, né? E ele era um zagueiro que jogava de terno, assim como o Pirlo, era um cara classudo, um zagueiro, quando eu lembro de zagueiros classudos, eu sempre lembro do Mauro Galvão, que esse cara era um absurdo, o senso de cobertura era demais, o senso de dar o bote na hora certa, cabecear, o tempo de bola, ele era um dos melhores zagueiros que eu vi jogar aí, o Mauro Galvão jogava de terno. E agora outro jogador que foi ídolo em 3 rivais, dessa vez aqui em São Paulo, o Miller, que foi ídolo no Palmeiras, no Santos e no São Paulo. Ele jogou também no Corinthians, mas foi uma passagem bem de leve, quando já era muito mais velho. Fez uns golzinhos ali, mas não foi nada extraordinário, não deixou saudade, né? O Miller jogou no São Paulo aí de 84 a 88, e aí nessa passagem ele fez 165 jogos e marcou 85 gols. Daí despertou o interesse do Torino, que ele ficou lá 2 aninhos, ficou até 90, e aí ele retorna para o São Paulo, que ficou de novo na segunda passagem pelo São Paulo de 90 a 94, aí ele fez mais 185 jogos e marcou 61 gols. Daí, em 95, ele vai para o Japão, joga no Kashiwa e volta para o Torneiras Parmalat. No Palmeiras ele ficou de 95 a 96, fez 65 jogos e marcou 27 gols. E aí ele vem de novo para o São Paulo na sua terceira passagem em 96, fez apenas 23 jogos e 12 gols nessa passagem. Ele vai para o Perugia em 97 e vem para o Santos. E de 97 e 98 ele fica lá no Santos e faz 66 jogos com a camisa santista e marca 26 gols. No São Paulo ele conquistou aí em todas as suas passagens, tá? O Campeonato Paulista 4 vezes, o Brasileiro por 2 oportunidades, a Libertadores de 92 e 93 sendo super importante, marcando o gol do título na final, aquele gol de calcanhar esquisitaço, é aquela hora que o time tem que ser campeão, jogando demais contra os europeus, jogando demais contra o Milan, e a Supercopa da Libertadores de 93. Já no Palmeiras, ele ganhou apenas um Paulista de 96, o Santos ele não ganhou nada, né, meu, porque o Santos naquela época não ganhava merda nenhuma, ficou na fila, e aí ele só foi ídolo mesmo porque ele foi um dos caras que se destacavam naquele time da fila que ninguém aguentava. O Eduardo chorava, me ligava chorando, era muito triste, cara. Mas o Santos conseguiu sair da fila logo depois em cima do Cortinas. Triste. Outro jogador que também foi ídolo em Santos e São Paulo é o Pita, mais das antigas, tá? Era um meio campista ali, que ele foi um dos meninos da vila ali, junto com o Juari, João Paulo, Newton Batata, ele foi ali dos primeiros meninos da vila. Ele jogou do Santos de 77 a 84, já no São Paulo ele jogou de 85 a 88. No Santos ele venceu apenas o Campeonato Paulista, depois o Santos entrou naquela draga de não ganhar nada, até ganhar do, que acabei de citar, o Campeonato Brasileiro do Corinthians, e no São Paulo ele venceu aí apenas 2 paulistas e um Campeonato Brasileiro de 86. O Pita era um bom jogador também, eu lembro muito pouco do Pita, tá? Eu lembro só do que eu vejo em documentários, quando eu vejo alguma matéria na ESPN e tal, eu não conheço, mas todo mundo diz que o Pita jogava demais e foi ídolo tanto de Santos quanto de São Paulo. Já esse eu vi jogar, esse aqui era
top. Esse cara jogava demais, era o Júnior, lateral esquerdo, cara, né? Ele começou no Vitória, daí o Palmeiras veio, Palmeiras Parmalat, varria todo mundo que tinha um jogador promissor, trouxe o Júnior pro Palmeiras, Júnior que foi ídolo de Palmeiras e São Paulo, tá? Pra citar. Ele veio pro Palmeiras, ficou de 96 aos anos 2000, ele marcou aí 20 gols pelo Palmeiras e fez 337 jogos. Já pelo São Paulo, ele ficou ali de 2004 a 2008, o Júnior que também é pentacampeão mundial, tá? De 2004 a 2008 no São Paulo, fez aí 198 jogos e marcou 11 gols. E o Júnior pelo Palmeiras ganhou a Libertadores em 99, a Mercosul em 98, a Copa do Brasil em 98, o Campeonato Paulista em 96 e o Rio São Paulo de 2000. No São Paulo, o Júnior ganhou aí o Paulista de 2005, ganhou a Libertadores também pelo São Paulo aí em 2005 e ganhou o Mundial de Clubes em 2005. Não foi pelo Palmeiras, tá? Porque o Palmeiras não tem, cara, não tem. Ainda não. O Júnior não conseguiu fazer isso no Palmeiras, mas conseguiu ajudar o São Paulo a ganhar do Liverpool em 2005, campeão mundial, e também pelo São Paulo enfileirou aí 3 campeonatos brasileiros em seguidas, aquele time do Muricy que não perdia de jeito nenhum, não era um futebol vistoso nem nada, mas sapecava todo mundo, 3 anos atropelando geral, era soberano. E para finalizar, outro brasileiro, assim como Evaristo de Macedo foi ídolo de rivais da Europa, esse aqui também, mas dessa vez em Portugal, tá? O Jardel foi ídolo, tanto do Porto quanto do Sporting. O Jardel ganhou chuteira de ouro, essa chuteira que você vê Messi e Cristiano Ronaldo ganhar aí de artilheiro da Europa, Jardel ganhou isso aí. Pelo Porto, o Jardel jogou de 96 a 2000 e em 175 jogos, o Jardel marcou 168 gols. Já no Sporting ele jogou de 2001 a 2003, ele fez 62 jogos e marcou 67 gols, ou seja, mais de um gol por partida no Sporting. No Porto, o Jardel ganhou o Campeonato Português de 96, 97, 97 e 98, essa merda de quebrar ano na Europa é uma bosta, né? E 98 e 99, ou seja, tricampeão aí pelo Porto, ganhou também taças de Portugal de 97, 98, 99 e 2000. E a Super Taça de Portugal de 96, 98 e 99. Já no Sporting, ele ganhou o Portuguesão de 2001, 2002. Um apenas, tá? Isso aí é um, 2001, 2002 é uma taça só, tá? E a Taça de Portugal, também daquele ano, daquela temporada, 2001, 2002, o Jardel marcava gol de qualquer jeito, ele era excelente cabeceador, era sensacional, teve problemas depois na carreira aí, também foi ídolo do Grêmio, né? O Jardel era um baita do centroavante, poderia ter jogado mais a seleção brasileira, jogou muito pouco na seleção, mas a disputa era muito grande, né? Tinha Romário, tinha Ivair, tinha muito cara bom ali, o Ivair também jogou muito pouco na seleção, mas o Romário, Ronaldo, não tinha como, né? Ele jogou algumas vezes, fez uns golzinhos pela seleção, mas nada do destaque que ele teve na Europa pela seleção, pela camisa da seleção brasileira. E é isso, galera. Esses foram grandes jogadores, grandes craques que brilharam, foram ídolos e rivais. Eu quero saber de você, o que vocês acham? Deixe nos comentários aí, eu tenho certeza que vocês vão lembrar de outros. Eu faço a parte 2, não tem problema, deixe nos comentários, tá? E também faça o cocô, curta, comente e compartilhe esse vídeo, é importante pra caramba. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Fui!